Freddy Ramírez, Tama Estéreo. Bueno, comienzan con buen pie este torneo Conmebol Libertadores, vienen de ser campeones también en Brasil. ¿Qué significa para ustedes este triunfo? ¿Y cuándo baja el acelerador Palmeiras, aún y cuando van ganando? Hola, buenas noches. No, creo que en este club nunca se baja el acelerador. Tenemos la obligación todos los partidos de ganar, encararlo como si fueran una final. Y obviamente que partir ganando mejor. Todos los partidos son difíciles, de visita en estas condiciones son más difíciles aún, así que nos vamos sin duda contentos por un triunfo muy contundente. Buenas noches, les saluda Saraí Quintero de Radio Fútbol TV. La pregunta es para ti, Benjamín. Para ustedes, los cuatro en el fondo, ¿cuál fue la clave de mantener el control ante lo que pudo proponer Tati en ataque? Sabíamos que rápido a la contra teníamos que estar muy atentos a los rechazos de ellos y estar cerca de los delanteros. Lo más importante creo que era mantener el cero, porque sabemos que con la calidad de jugadores que tenemos nosotros arriba, más de alguno íbamos a hacer, así que teníamos que estar concentrados solamente para mantener el cero. Ok, muy buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Excelente la oportunidad que te da el día de hoy el técnico, demostrando marcar muy bien en este caso. Lo demostraste a Semisterra, muy buena marcación el día de hoy, y que son un equipo totalmente compuesto desde la primera línea hasta el último cuarto de cancha, e inclusive en la parte media, la zona de gestación, son muy rápidos y no dejan jugar al rival. Eso es lo más importante, y por eso representan a ustedes como los subcampeones mundiales y los actuales bicampeones de Sudamérica. Sí, un poco lo que le comentaba a tu compañera, somos un equipo muy fuerte, un equipo que compite mucho, tenemos mucha competencia en todos los puestos. Para nosotros cada oportunidad de jugar y de demostrar es única, así que todos los partidos los encaramos como si fuera una final, siempre así aquí. Buenas noches, Edwin Montilla, Imaginación 96.1 FM. Profesor, buenas noches. En el planteamiento que ustedes vinieron a hacer aquí a Venezuela, específicamente al actual campeón de fútbol venezolano como es Táchira, ¿en su presupuesto estaba un equipo un poco más ofensivo o tal cual y como salió a esperar el cuadro de ustedes de Palmeiras? Buenas noches. Para nós este jogo era muito complicado de preparar. Tivemos um jogo decisivo no domingo, sabíamos as dificuldades que iríamos passar para preparar este jogo, saberíamos que íamos desempenhar uma equipa que ia dar o seu melhor e que ia nos criar algumas dificuldades, principalmente no setor defensivo. Sabíamos que não podíamos sofrer primeiro, porque ia complicarem muito o nosso trabalho, e os nossos jogadores conseguiram ter um comportamento muito bom desde o primeiro segundo, com uma consistência muito boa, e estamos muito contentes porque conseguimos fazer aqui perante todas as dificuldades, e saberíamos que é muito importante iniciar bem esta competição, principalmente nestes jogos fora de casa. Okay, muy buenas noches. Profe, para ti, lo quiero felicitar sinceramente. Se ve el trabajo psicotécnico que tienen, es bastante la preparación que vienen, y el día de ayer, inclusive antes de pisar territorio venezolano, hicieron una práctica muy compuesta que inclusive lo vimos el día de hoy. Ese resultado del último entrenamiento en su suelo brasileño, en su propia casa, dio frutos el día de hoy, y qué más que se vio en la zona delantera, que son bastante entendibles y que saben en este caso progresar en los tiempos compuestos y aprovecha los espacios que deja el rival, que el día de hoy lo vimos un poco, en este caso, nervioso ante los constantes contragolpes que ustedes dieron el día de hoy. Só para perceberem, nós para preparar o jogo de hoje tivemos que iniciar o treino às 7 da manhã de terça-feira, porque a viagem demorou 9 horas e nós sabíamos que para defrontar o Táchira e hoje ter este rendimento nós precisávamos de preparar a nossa equipa. Sabíamos que poderíamos encontrar alguns espaços, tanto no contra-ataque como na organização nas costas dos médios. Preparámos isso ontem, antes da viagem.
Sabíamos que tínhamos que preparar as transições do Táchira, sabíamos que tinham jogadores velozes e agressivos, que faziam muito boas viradas, e ontem, às 7 da manhã, tentámos, de forma simples, passar essa informação aos nossos jogadores. Hoje vimos um vídeo do jogo do Táchira, com esses 3, 4 pormenores, que saberíamos que se conseguíssemos ser consistentes no nosso jogo ofensivo, nestas 3 situações, e defensivamente, parar os melhores jogadores, as viradas e defender bem a nossa área, conseguiríamos ter sucesso hoje. E hoje conseguimos mostrar isso aos jogadores, e os jogadores estão de parabéns, conseguiram pôr em prática, e só assim, com um trabalho sério, consistente, e com os jogadores focados, independentemente de quem joga, dar os parabéns a quem jogou hoje, porque não é fácil passar alguns jogos de fora, porque mexe com o treinamento dos atletas, porque quando estão no jogo e não jogam, também não treinam, e não é fácil, alguns dos atletas sem a consistência de jogos e treinos, ter o rendimento que tiveram hoje, nestas difíceis condições, com este difícil adversário. Estão de parabéns. Profesor, 2 preguntas. La primera, Palmeiras llega a 16 partidos sin conocer la derrota en condición de visitante. ¿Qué representa eso para ustedes? Y la segunda, el partido lo tenían dominado, ganaban, ustedes no bajaban el acelerador. Entonces me lleva a un rumor que no sé si es cierto. Allá en Brasil, ustedes, los clubes brasileños, no solamente se conforman con clasificar, sino que tienen que ir por todos los puntos. Esse recorde é exclusivamente do desempenho dos jogadores. Desde que chegámos ao Palmeiras, os jogadores explicaram-nos a dificuldade que é estes jogos da Libertadores e a importância que é ganhá-los. Muitas vezes não jogando bem, muitas vezes só com a intensidade, com os duelos, porque são jogos muito difíceis e muito competitivos. Os jogadores ensinaram-nos que para ganhar estes jogos tem que ser assim, e nós aprendemos com eles e adaptámos-nos a este contexto que a Libertadores nos mete à prova. Dar os parabéns por esse recorde. Vamos continuar a lutar todos os jogos, em casa e fora, para somar pontos. Sabemos que esta competição é muito importante, ter a melhor classificação possível para depois, na segunda fase, jogar em casa e estar no pote 1. Há 2 anos conseguimos o primeiro lugar, o ano passado conseguimos o segundo, e isso obrigou-nos ao segundo jogo, na meia-final, ser fora de casa. Nós sabemos a importância que é o segundo jogo ser em casa, e para isso temos que, nos 6 jogos da primeira fase, conseguir o máximo de pontos, o máximo de golos, e isso faz com que a equipa, mesmo ganhando o jogo, consiga ter esse pé no acelerador, para querer sempre mais e não estar satisfeita, porque o nosso objetivo é, jogo a jogo, ganhá-los todos, e sabemos que nesta fase são 6 jogos, ya ganhamos 1 y ahora faltan 5. Profe, algo que llamó mucho la atención en este partido con ustedes es el hecho de que, a pesar de que no tenían a 4 jugadores que son titulares habituales, se rindieron bastante bien aquellas variantes que hicieron. ¿Cómo prepararon ustedes a estos jugadores, que bueno, entre estos está Benjamín? Tal como eu disse, é muito difícil para alguns destes jogadores que não jogam consistentemente ter o desempenho que tiveram hoje. Estão de parabéns, estiveram muito bem. É o trabalho, isto só acontece com trabalho. Sabemos que muitas vezes os jogos acabam meia-noite e eles estão a treinar. Vamos dar um exemplo agora: o jogo acabou às 10 da noite e os jogadores estão a treinar lá fora, porque alguns deles podem ter que jogar sábado. E isto só se consegue com uma coisa, que é com trabalho, e com dedicação e com sacrifício, e só assim que, quando chegar a oportunidade, eles podem mostrar desempenho, mostrar rendimento, que foi o que fizeram hoje. Independentemente dos jogadores que jogam, é o Palmeiras que está a jogar, é o Palmeiras que está em campo, e são 11 os jogadores do Palmeiras, e todos têm que estar preparados para poder ter rendimento. Rumo a 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras.